Iniciando então a nossa live hoje, Deus está no cativeiro, parte 3. O texto que eu separei para que a gente pudesse meditar e iniciar e dar base para essa live de hoje, se encontra no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 3 até o 7. Diz assim a palavra do nosso Deus o Eterno. Pelas mãos de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que foram transportados, que eu fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Versículo 7 para finalizar. Procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, uma coisa que nós conseguimos destacar aqui é que Deus, Ele próprio, enviou esse povo para estar na Babilônia. Na semana passada nós falamos de dois tópicos. Nós falamos de é possível influenciar no cativeiro e falamos também do preço da fidelidade. Nós mostramos que mesmo no meio da adversidade é possível que eu e você consigamos influenciar pessoas a conhecerem a Cristo, a serem alcançadas por Cristo. Ao contrário de algumas pessoas, além de não influenciarem positivamente pessoas a encontrarem Cristo, elas estão sendo influenciadas pelo mundo e estão sendo arrastadas para as trevas. Então, é possível, nós vimos aqui com o exemplo de Daniel, que é possível influenciar no cativeiro. Mesmo numa situação difícil, é possível eu e você influenciarmos pessoas a terem um encontro com Cristo. Mas que isso tem um preço. Não é algo que nós vamos fazer sem pagar um preço. Todas as vezes que decidimos ser instrumento nas mãos do Senhor, nós vamos pagar um preço por isso. E o preço que vamos pagar vai valer a pena, porque nós estamos numa caminhada rumo ao céu. E se nós vencermos, perseverarmos, vamos encontrar com o Senhor. E hoje nós vamos falar de 3 tópicos. O primeiro deles, semeando no cativeiro. Nós vamos ver que pessoas que estavam nesse cativeiro, nesse contexto, eles continuavam semeando. Segundo, seguindo em frente após alguns traumas, algumas pessoas têm dificuldade de seguir em frente à vida. O terceiro, vamos falar do prazo de validade. Todas as vezes que vivemos uma situação difícil, ela tem um prazo de validade. Ela tem um início, tem um meio, mas também tem um fim. E vamos ver isso aqui nesse contexto. Inicialmente, eu queria que você visse comigo o texto de Salmos, capítulo 126. Porque nós estamos falando no primeiro tópico de semeando no cativeiro. Mostrando que esses homens e mulheres, eles estavam cativos, mas eles não estavam com as mãos amarradas que os impossibilitassem de semear, de cultivar. Então eles estavam ali, mas eles estavam livres para continuar semeando. E aqui nesse capítulo 126 do livro de Salmo, ele fala exatamente desse cenário do cativeiro e desse cenário das pessoas que, mesmo presas por alguma adversidade, elas são capazes de semear. E aqui o texto diz assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Aqui nós percebemos que
O princípio, um dos princípios estabelecidos por Deus, que é a lei da semeadura, um ponto em que nós observamos o resultado. Ele começa dizendo: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Então eu entendo que todas as vezes que eu semeio, eu vou colher. Então por isso eu preciso me preocupar não com a colheita, mas com a semeadura, não com aquilo que eu vou colher, mas com aquilo que eu vou plantar, com aquilo que eu vou semear, porque a colheita é certa, lei da semeadura, aquele que semeia, colhe. E ele vai continuar dando essa afirmação, dizendo assim: aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida. Olha, semear dá trabalho. Semear, se você considerar a agricultura, você vai perceber, vamos falar daquela agricultura familiar, né? Não essas máquinas que fazem o serviço de 50, 100, 200 pessoas. Não, mas vamos falar considerando aquela agricultura familiar. A pessoa tem que arar a terra, preparar a terra, cavar, tem que semear, tem que regar, tem que esperar. E de vez em quando, durante o crescimento, ela tem que observar, ver se não tem nenhuma erva daninha crescendo junto ou nenhum inseto atacando aquela plantação, para que ele possa ter êxito, né, na colheita. Então semear dá trabalho, mas a colheita é certo. Quando um homem, quando uma mulher começa a semear, ela tem a certeza, aqui e voltará sem dúvida, sem dúvida. Porque ela está semeando, a pessoa está semeando, então sem dúvida voltará colhendo os seus molhos. Então, mesmo no meio da adversidade, não pare de semear. Mesmo no meio da adversidade, continue semeando, continue dizendo: o Senhor é bom, o Senhor é uma fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele confiam. Quando Davi, ele diz que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, ele não estava vivendo uma situação totalmente favorável, mas ele estava olhando para o Senhor, que o Senhor nunca faltaria. Ele não sabia o que iria enfrentar, mas ele sabia que Deus estaria com ele. Então, no meio da adversidade, o desafio para mim e para você é continuar semeando, é olhar para aquela situação, mesmo que você não esteja entendendo muito bem, mas saber que você vai colher. E é por isso que eu preciso ter cuidado, não com a colheita, porque a colheita é certa, mas ter cuidado com a semeadura, aquilo que eu vou semear. Porque existem pessoas que estão reclamando, se queixando, questionando a colheita. Eu não posso questionar a colheita. Eu não posso questionar aquilo que eu estou colhendo. Eu tenho que me preocupar e questionar a semente. Porque se eu semeio, por exemplo, falando ainda da agricultura, se eu semeio sementes de abóbora, o que eu espero colher? Batata? Cenoura? Não, eu vou colher abóbora. Então, se eu não quero colher abóbora, eu preciso não semear sementes de abóbora. Eu entendo que a colheita eu não posso questionar, eu não posso negociar, mas eu posso sim questionar e negociar a semente. Aquilo que eu estou plantando hoje, eu vou colher. Então, eu tenho que me preocupar com o que eu estou semeando hoje, porque a colheita é certa, lei da semeadura. Então, eu preciso continuar semeando, mesmo que seja no meio do vale, mesmo que seja no meio da adversidade, mesmo que seja assim, tempos totalmente desfavoráveis. Eu preciso continuar semeando. Continue semeando. Semear dá muito trabalho, mas a colheita é certo. Qual é a semente que você está semeando? Onde você está semeando? Você tem feito o trabalho certo para essa semeadura? Porque a colheita é certa. Então, preste atenção naquilo que você está semeando. Questione, preocupe-se, mas com aquilo que você está semeando. Segundo ponto, seguindo em frente. Existem algumas pessoas que após viverem assim traumas na vida, elas não conseguem seguir em frente.
elas ficam paralisadas, elas não conseguem entender que esse processo difícil que ela viveu trouxe para ela maturidade, experiência, para que ela possa viver novas experiências e assim até mesmo auxiliar outras pessoas no que diz respeito àquela situação que ela está vivendo. Mas existem pessoas que não conseguem. Mas note o que diz o capítulo 126 do livro de Salmos, o versículo 1 e o 2. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a este. Grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Esse povo aqui, eles tinham... No texto que nós lemos inicialmente, a carta escrita por Jeremias ao povo que estava cativo, ela orientava o povo a viver uma vida praticamente normal, tirando a questão da liberdade que eles não tinham, mas eles podiam fazer de tudo, trabalhar, casar, dar-se em casamento, dar a filha a maridos. Então, e a proposta de Deus era: naquele lugar vocês precisam crescer e não diminuir. Então Deus estava falando que eles deveriam viver uma vida praticamente normal, como se estivessem na sua terra natal. Então esse trauma que eles viveram, essa dificuldade que eles viveram, essa adversidade que é sair da sua terra, que para o judeu era algo sagrado, sair da sua terra e ir morar num outro lugar. E a gente entende que eles não pediram para estar ali, eles não compraram uma passagem, porque eles poderiam ter comprado um convite, para um evento e ir lá naquela terra. Mas eles não compraram um convite, uma passagem, eles foram lá de maneira compulsória, obrigatória. Eles não escolheram estar lá, eles foram levados para lá cativos, de maneira obrigatória, e eles estavam lá, e a proposta de Deus era: segue em frente. A proposta de Deus era: continua a fazer tudo o que vocês faziam, como se estivessem em casa. A proposta de Deus para a minha vida e para a sua vida é: segue em frente. Pastor, mas o problema é com a esposa. Segue em frente. Pastor, o problema são os filhos que estão em drogas, estão em bebidas, estão em homossexualismo. Segue em frente. Pastor, o problema é o marido saiu de casa. Segue em frente. A proposta para mim e para você é seguir em frente. Aconteça o que acontecer, esteja você onde estiver, vivendo o que estiver vivendo, a proposta é: siga em frente. A proposta de Jeremias, através da palavra que Deus colocou nos seus lábios, porque ele disse, ali a gente leu: assim diz o Senhor. Nesse momento não são palavras de Jeremias, nesse momento são palavras que vêm do Senhor, passa pelos lábios de Jeremias, mas ele não está falando daquilo que ele pensa, daquilo que ele acha. E ele estava nesse momento combatendo um falso profeta chamado Ananias, que estava profetizando mentiras acerca do cativeiro, a começar pelo tempo. Ananias dizia que o tempo do cativeiro duraria 2 anos. Jeremias estava combatendo esse falso profeta, dizendo: não vai durar 2 anos, vai durar muito mais. Nós vamos ver isso aqui no prazo de validade. Então Jeremias estava mostrando e combatendo esse falso profeta, dizendo: viva a vida como se nada tivesse acontecido, siga em frente. A proposta para mim e para você, diante dos obstáculos, diante dos traumas que vivemos, diante das perseguições, diante do sofrimento, seja ele físico, emocional, seja ele qual for, diante de perdas que você com certeza teve, que eu tive, nós precisamos seguir em frente, olhando para o autor e o consumador da nossa fé, o Senhor Jesus, crendo que Ele está no controle. Nós não podemos parar diante de desafios, diante de sofrimentos, diante de dores. Não, nós temos que seguir em frente, porque temos uma carreira proposta para mim e para você, que é chegar até o céu. Então qualquer coisa que aconteça conosco, por pior que seja, não pode nos impedir de chegar ao céu. Eu preciso entender isso, e quando nós entendemos
entendemos isso, nós continuamos seguindo em frente, aconteça o que acontecer. E aqui eu não estou desprezando a sua dor, desprezando o seu sofrimento, aquilo que você está vivendo. Pode ser que você tenha perdido alguém muito querido da sua família, alguém que você amava muito, mas isso não pode ser um motivo para você parar no meio do caminho, sabe, e ficar chorando, se lamentando. Não, você pode até chorar, mas você precisa seguir em frente, porque Deus está cuidando de você. E quando nós entendemos isso, nós não ficamos parados. Você pode ver, nós temos dois exemplos na Bíblia em que eles pararam, porque eles estavam sofrendo. Josué ele estava numa situação muito difícil, ele havia perdido Moisés e ele estava sentado, provavelmente desanimado, quando Deus, no capítulo 1 de Josué, fala: levanta-te, tem bom ânimo. E quando Deus fala isso para Josué, não quer dizer que Josué era fraco, não, quer dizer que Josué estava num estado talvez de muita tristeza e angústia, porque ele perdeu o seu líder, Moisés. E talvez, ainda mais, porque talvez ele tivesse que seguir em frente com aquele povo, ou estava pensando: quem seguirá? Quem vai substituir Moisés? Talvez nem passasse pela cabeça de Josué ser ele, ou passasse, mas ele estivesse pensando: como é que vai ser? Esse povo eles resmungam de tudo, eles murmuram por tudo. Então era desafiador. Então Josué tinha todos os motivos para não seguir em frente, mas Deus se revela a ele naquele momento e fala: levanta-te, tem bom ânimo, eu serei, assim como foi com Moisés, serei contigo. Ele está dizendo para Josué que o mesmo Deus que operou no passado, na vida de Moisés, até ali, até ontem, vai operar a partir de hoje na vida dele. E não é diferente comigo, não é diferente com você. Assim como Deus foi no passado, será conosco, será comigo e será com você, porque a imutabilidade de Deus nos garante isso. Deus é imutável, e se Ele é imutável, Ele não mudou. Ele operou no passado, continua operando no presente e vai continuar operando no futuro. Ele vai continuar me sustentando e vai continuar sustentando você. Então o desafio para nós é seguir em frente. O terceiro e último ponto: prazo de validade. O cativeiro, apesar de muito doloroso, apesar de ser algo que trazia, dor, sofrimento no corpo físico e na alma daquelas pessoas que foram levadas cativos, elas tinham uma certeza: o cativeiro tem data de validade. O cativeiro vai acabar. O cativeiro uma hora vai terminar. Eu não sei qual é o cativeiro que você está, eu não sei qual é o cativeiro que você está vivendo, mas eu sei que ele tem data de validade. Eu sei que uma hora ele vai acabar. Eu sei que ele, assim como começou, teve data de início, ele tem um meio, mas ele tem também uma data de validade. A data de validade diz até quando vai aquele produto, né? E existem pessoas que, se o produto vence no dia 10 de agosto de 2023, ele só é usado até o dia 10, no dia 11 eles já não usam mais. Algumas pessoas até usam dizendo: não, ele tem uma margem de segurança, mas para todos os efeitos, né, por questões assim de segurança, não é bom arriscar. Então existem pessoas que no dia 10 já não uso, acabou. Por quê? Mesmo tendo margem de segurança, ele não quer correr risco. Então o produto que a gente usa na nossa casa tem sim uma data de validade, um prazo de validade. Assim também são os nossos problemas, as nossas adversidades, os desafios que enfrentamos na vida. Ele tem um prazo de validade. E esse prazo de validade está registrado aqui, capítulo 25, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor, Jeremias 25, 12. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e da terra dos caldeus. Farei deles um deserto perpétuo. Aqui Deus estava garantindo através da sua palavra que o cativeiro ia durar 70 anos. Apesar de ser um período muito longo,
mas ele tinha um prazo de validade, ele ia ter um fim. Então essa era a certeza que aquele povo iria viver, de que o cativeiro ia um dia, ele ia acabar. E a começar pelo primeiro dia até o último dia, Deus estaria com eles. O cativeiro, por pior que seja, eu sempre termino, quem está no culto das 6 da manhã, lá na primeira igreja do Nazareno, sabe, eu sempre termino o culto das 6 da manhã dizendo, nós não sabemos o que vamos enfrentar hoje, mas certamente Deus estará lá conosco. Essa é a certeza que eu tenho. Eu não sei, eu não tenho bola de cristal, a não ser que Deus me revele algo da frente, eu não sei o que vai acontecer, mas eu não posso viver preocupado, desesperado, porque estão acontecendo coisas, eu vejo coisas na televisão. Não, eu tenho que ter certeza de que aconteça o que acontecer, Deus estará comigo. Você tem que ter certeza de que aconteça o que acontecer, Deus estará com você. E o cativeiro que você está vivendo, ele tem um prazo de validade. Ele iniciou, mas ele tem um meio e ele tem um fim. E quando chegar no fim, você vai ver o nome do Senhor ser exaltado através da sua vida. Quando eu e você entendemos isso, nós não vivemos buscando solução para tudo, em todos os lugares. Não, nós centramos a nossa confiança no Senhor e dizemos, Senhor, o Senhor está no controle, eu sei em quem tenho crido, assim como disse Jó, e nós seguimos em frente, e nós não ficamos olhando para aquilo que está acontecendo à nossa volta, e nós não ficamos desesperados, porque sabemos que Deus está cuidando de cada detalhe. Na minha vida e na sua vida, Deus está no controle. Assim como foi com esse povo no cativeiro babilônico, Ele será comigo e com você. Como é que eu posso ter certeza disso? Imutabilidade de Deus. Deus não muda. Essa prerrogativa de Deus me garante, me traz paz no coração de que Ele fará exatamente como fez no passado. Vai cuidar do seu povo. E eu preciso entender isso. Você precisa entender isso. Você precisa olhar para o Senhor e saber, Deus está cuidando de mim e da minha família. Onde quer que você esteja, no cativeiro que você estiver, 3 coisas você precisa entender. Primeiro, você precisa semear, continue semeando no seu cativeiro. E quando eu disser cativeiro, entenda o problema que você estiver vivendo. Continue semeando, não pare de semear. Segundo, siga em frente, mesmo vivendo uma situação adversa. Não pare, não desista no meio do caminho, siga em frente. Continue projetando, continue sonhando, continue colocando as coisas diante do Senhor, continue pensando, amanhã será um outro dia, porque a Bíblia nos garante que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por quê? Porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. E quando eu acordo, elas se renovaram. Quando você acorda, elas se renovam de novo. Então, é todo dia, todo dia. Todo dia. Todo dia. Continue semeando. Terceiro e último, prazo de validade. O problema que você está vivendo, seja ele qual for, eu falo isso sem medo de errar, seja ele qual for, seja um problema financeiro, um problema emocional, um problema de restauração na família, um problema no casamento, um problema com os filhos, seja ele a dimensão que for, a área que for, tem um prazo de validade. Ele vai acabar. Eu não sei quando. O Salmo 30, ele diz, num dos versículos, eu acho que é o versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu não sei quanto tempo está durando a sua noite, mas certamente a alegria virá pela manhã. Qual é o desafio? Permaneça firme. Não saia do caminho. Continue olhando para o Senhor. Continue olhando para o autor e consumador da nossa fé. Continue dizendo, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Amém? Deus abençoe a tua vida.